Há um excesso de pesquisa nesse momento, como alguns têm apontado, obviamente, com um interesse político de tentar desgastar a imagem do presidente Lula, ou não? Ou essa quantidade de pesquisas, elas ou não fazem diferença, ou estão dentro da normalidade do que acontece? Qual a sua avaliação? Bom, você me fez duas perguntas. Uma, eu acho que eu consigo responder. Se é normal ou não é. Está dentro do nosso padrão como, sei lá, cultura política, essa proliferação de pesquisas faltando 1 ano e meio para uma eleição. E a esse respeito, a resposta é não. É a primeira eleição que a gente tem essa super utilização de pesquisas completamente fora da hora em que tradicionalmente isso acontecia. A segunda pergunta, se isso tem uma intenção por trás, eu não sei dizer. Eu até suspeito que tem, mas eu não posso responder isso com a mesma segurança que eu te respondo essa primeira. Não, isso não tem nada de normal. Não é normal na nossa cultura política, não foi assim desde a redemocratização. E essa é uma boa razão para suspeitar da segunda, a respeito da segunda pergunta que você fez. Eu queria saber, não sei se tem algum estudo, né, que mostre alguma coisa nessa linha, mas eu queria saber até que ponto os números de uma pesquisa influenciam na opinião pública, refletindo na pesquisa seguinte. E aí eu pego também o gancho de falar da mídia, né? A gente vê que isso está sendo explorado muito pela mídia empresarial e nas redes sociais, lógico, também. Muitas vezes até comemorando, né, esse resultado negativo para o governo. Até que ponto isso influencia a opinião do eleitor na pesquisa seguinte? Essa proliferação, claro que cria um ambiente de opinião que provavelmente é compartilhado, passa a ser compartilhado por um conjunto grande de pessoas. De novo, é difícil dizer exatamente. Essa dúvida que você levanta é uma dúvida que acompanha as pesquisas de opinião desde quando, né, no primeiro terço do século XX, elas foram se tornando mais e mais usadas nas disputas políticas, nas eleições, a começar nos Estados Unidos. E daí se espalharam mundo afora, isso já tem quase 100 anos, desde então existe a dúvida a respeito de efeito de pesquisa na formação de opinião. Ao invés de ser apenas um registro da opinião, passa a ser uma ferramenta, um instrumento, um mecanismo que afeta as opiniões e que pode mudá-las. Tem países que respondem que sim e que isso é indesejável, e daí estabelecem regras a respeito de divulgação. Tem um terço, mais de um terço, quase metade dos países do mundo, tem regras que limitam a divulgação de pesquisa por essa razão. No entanto, existe também uma parte da tradição política nacional em vários lugares que não exista restrição, pode publicar a qualquer momento, qualquer jeito, qualquer hora, que é o caso dos Estados Unidos, né? Não tem nenhuma restrição de tempo, natureza, não tem que registrar essa ficção que foi criada no Brasil, que eu estou chamando de ficção porque, a rigor, ela não afeta em nada, substantivamente, a divulgação de pesquisa. E como nós estamos fora do período eleitoral, e o que o TSE, a Justiça Eleitoral Brasileira, entende como período eleitoral, é o ano em que vai se realizar a eleição. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, vamos ter regras. Hoje não tem nenhuma. E, portanto, fica mais parecido com os Estados Unidos. De janeiro de 2026 para frente, vamos passar a ter algumas regras a respeito da divulgação, não da realização. O Carlos Almeida faz uma pergunta, Coimbra. Ele lembra que, desde 2018, você tem uma proliferação de divulgação de pesquisas de institutos desconhecidos. Aliás, um tema que você acabou de falar agora, poucos confiáveis e tal, muitos institutos e muita divulgação, e ele pergunta se acha que isso vai se repetir em 2026. Aparentemente sim, né? Mas eu queria ouvi-lo claramente.
essa coisa de pesquisas, essa divulgação de pesquisas com institutos variados e muitas pesquisas e pouco conhecidos ou pouco reconhecidos, né? Não, isso foi típico da eleição de 22. Nós tivemos institutos que não tinham, em alguns casos tinham inserção local, regional, em outros tinham e passaram a ter seus resultados divulgados amplamente. Em alguns casos, desse perfil aí que eu estava dizendo, um banco contrata um instituto desconhecido nacionalmente e publica 1, 2, 3, 4, 5 resultados ao longo de uma eleição. É proibido? Não. Vamos dizer assim, é imoral? Não. Mas deveria existir nos veículos que fazem a divulgação uma preocupação a esse respeito. Eu acho que isso não tem dúvida. E pelo andar da carruagem, nós estamos ainda há 1 ano e meio da eleição, mas já está acontecendo uma coisa parecida. Nesses primeiros 3 meses do ano, deste ano de 25, nós já tivemos não sei quantas pesquisas divulgadas, alguns promovidas, realizadas por institutos mais ou menos desconhecidos. Fora os institutos sabidamente ligados a um determinado campo político. O problema não é fazer a pesquisa, o problema é isso não ser, digamos assim, discutido. Comprar pelo valor da face, né? Exatamente.